Bom dia, povo de Deus. Ontem começou o mês da Bíblia. Sempre aqui no Brasil os meses são geralmente votivos, né? A meditarmos algum tema específico. Mês de agosto, mês das vocações. Setembro, mês da Bíblia. Outubro, mês das missões e por aí vai. E é preciso a gente ter esse profundo amor pela palavra de Deus. Vai falar São Jerônimo que desconhecer as Escrituras é desconhecer também Cristo, né? E a gente também deve também ter o cuidado de não achar que a palavra de Deus são páginas somente. A palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e armou sua tenda entre nós. Por isso ele nos entende, porque a palavra entender quer dizer aquele que entra na tenda, que arma uma tenda para estar conosco. Essa tenda do encontro, que é o corpo de Cristo. Porque quando Jesus se encarna, ali está Jesus Cristo 100% homem e 100% Deus. Então ali é a tenda do encontro da humanidade e do próprio Deus. Não é um Hércules, 50% divino e 50% humano, mas é Deus. Então muito se diz, não, a Bíblia é a palavra de Deus. E a gente não pode negar que a Bíblia contém a palavra de Deus e nós podemos ouvir Deus nos falar pelas Sagradas Escrituras, mas nós, perdão, não podemos reduzir a palavra de Deus somente à Bíblia. Seria, peço perdão. Seria muita pobreza nossa, né, fazer isso. Então, um abraço aí pro nosso amigo Márcio Nunes. E hoje se percebe muito isso, né? A banalização das Sagradas Escrituras. E também o entendimento errôneo da Bíblia. Muitos usam a Bíblia para apoiarem o seu pecado. Muitos usam a Bíblia para apoiarem o ganho exagerado de dinheiro. Ou seja, as pregações que essa pessoa vai ministrar são caríssimas, né? E ela exige um valor muito alto para anunciar a palavra de Deus. Então vai tornando aquilo que é um dom, aquilo que é um presente, uma forma de enriquecer-se, uma forma de manipular as pessoas, uma forma de enganar o povo. Eu sempre digo que a Bíblia, quando ela é lida de forma isolada, pode nos tornar orgulhosos e loucos, mas não santos. A pessoa se orgulha, se envaidece, ela se acha mais que todo mundo porque leu a Bíblia toda, porque tem alguma Bíblia de estudo em casa, porque leu alguns pontos que outros não sabem e ela teve acesso pela internet, por algum curso, e ela vai lendo sozinha a Sagrada Escritura e vai se achando no direito de ser uma autoridade maior do que a Santa Igreja Católica. Então ela vai entrando na loucura da sola Escritura. Isso para um católico é grave demais. Porque o ambiente natural da Sagrada Escritura é a Santa Igreja. É aí que nós vamos entendendo. Isso não é uma escravidão, isso não é um não deixar que a inteligência ela possa ser aguçada, porque a Igreja Católica também tem seus teólogos, seus biblistas, seus exegetas, mas hoje em dia os exegetas são muito modernos, muito coloca tudo em moda, né? Alguns exegetas colocam em xeque a ressurreição de Cristo, colocam em xeque a divindade de Jesus, o nascimento virginal de Cristo e tantas outras coisas. Então a Bíblia, ela tem uma história, e dentro dessa história nós podemos perceber que sempre a tradição oral, ela precede a tradição escrita, ela se antecipa e vai preparando o terreno para
a tradição escrita, que é a Sagrada Escritura. Nós percebemos que no Antigo Testamento primeiro vem a tradição oral. O povo de Deus recebe essa presença de Deus que se revela, e Deus vai cuidando do seu povo, vai orientando, e com muitos séculos depois vai existir uma necessidade de escrever. Abraçando meu amigo Reginaldo também, grande evangelizador e YouTube, né? A Sagrada Escritura é um perigo terrível mesmo, né? Porque leva as pessoas a, a criarem tantas heresias, e heresias que estão assim na cara, mas a pessoa diz que está apoiada na Bíblia, então ela acha que está certa. Como teve o caso aí de um pseudo pastorzinho que acometeu adultério, né, com a mulher, passou até no Fantástico, porque dizia que no livro de Osés lá mandava pegar a mulher do amigo e adulterar. E por aí vai, né? Tantas loucuras, esse é só um exemplo. Hoje tem mais de 50 mil seitas protestantes por conta dessa questão do livre exame e também da livre interpretação. Então, o grande argumento é: a Bíblia se auto-interpreta. Mas quem foi que interpretou isso? A pessoa que está dizendo, né? Na Bíblia não tem nenhuma passagem dizendo que a Bíblia se auto-interpreta. A sola escritura, se você perguntar onde é que está na Bíblia afirmada a sola escritura, as pessoas vão dizer o quê? Os protestantes vão citar passagens que falam da inspiração da escritura e que falam da necessidade também de examinar as escrituras. Mas ali não está a sola escritura. Está a inspiração da Sagrada Escritura, está também a necessidade de examinar e de obedecer a palavra. É bem diferente da sola escritura, né? Voltando à questão da tradição oral. Na tradição oral também do Novo Testamento, ela precedeu a tradição escrita do Novo Testamento. É tanto que primeiro houve-se a necessidade de falar, de testemunhar a ressurreição de Cristo, depois testemunhar, anunciar que ele morreu, que ele teve uma morte assim muito vergonhosa no sentido de que foi desrespeitosa nesse sentido, né? A palavra que é usada bem antiga é ignomia, ou seja, desonrosa, né? Igonomia, melhor dizendo. Ou seja, uma morte que de fato foi injusta. Então ali foi um crime, mas ao mesmo tempo a atitude deles, daqueles que mataram Jesus, foi um crime, porém ele deu livremente a sua vida, né? Então há desse duplo entendimento. Uma vez perguntaram para o Mel Gibson, né, quem tinha matado Jesus Cristo. Ele falou o seguinte: eu matei Jesus. Porque queriam colocar ele numa enrascada, né? Para ver se ele apoiava o, os judeus ou então outras pessoas, para colocar ele numa grande enrascada. E ele falou: não, quem matou Jesus foi eu. E foi o meu pecado. Foi por causa do meu pecado que ele morreu. Então, voltando a esse tema da tradição oral, houve-se a necessidade, primeiro falar da ressurreição e da morte e paixão de Cristo, desse mistério pascal. Depois foi se falando, né, também da vida de Cristo, dos seus milagres, das suas pregações, do seu ensinamento. Depois foi se contando, né, como ele nasceu, a sua origem. Então, isso no anúncio oral, né, segundo alguns especialistas, foi acontecendo nesse sentido. E depois foi vindo a tradição escrita. Cresce que primeiro foi a carta aos Tessalonicenses. Logo se entende que quando Jesus mandou pregar o Evangelho, os Evangelhos não estavam escritos. Então, esse Evangelho era pregado de forma oral. Quando Jesus dá o seu id lá em Marcos, né, no finalzinho do Evangelho de São Marcos, já se percebe que ali aquilo que eles ouviram do Senhor é a tradição oral. Somente muito tempo depois que vem a tradição escrita, e passa-se séculos para ser decidido quais são os livros de fato inspirados, né?
A gente precisa ter esse cuidado, né? De não virar orgulhoso nem louco na leitura das Sagradas Escrituras. Porque de fato a pessoa pode ficar louco. Não porque a Sagrada Escritura enlouquece alguém, mas porque na loucura dela querer entender tudo sozinha e de dizer que é o Espírito Santo que revela tudo, ela vai começar a interpretar tudo errado. E vai se isolar, vai entrar em depressão, pode entrar numa síndrome. Há pessoas que morrem de medo do livro do Apocalipse, né? E se acabam de medo, interpretam tudo errado. Isso é muito perigoso também. Ambiente muito bom de interpretar as Sagradas Escrituras é junto com os Santos Padres, a patrística, né? Porque quando nós olhamos a patrística, nós olhamos aqueles que estiveram mais próximos dos apóstolos e nós podemos entender, puxa vida, era dessa forma que a igreja primitiva entendia esse texto. Isso é muito belo. A gente pode também trazer aqui a nossa partilha, que a leitura da Bíblia ela é cristológica. A centralidade, a chave de leitura de toda a Sagrada Escritura, até mesmo do Antigo Testamento, é Cristo. Cristo é a chave de leitura, ele é a chave hermenêutica do Antigo Testamento. Então, quando nós olhamos os Salmos, quando nós olhamos as leituras proféticas, quando nós olhamos a Torá, sem dúvida nós estamos tendo a necessidade também de olhar, enxergando a vida de Cristo nesses textos. Isso é uma forma muito profunda de ler a Escritura e a forma correta. Nós sabemos que a Sagrada Escritura deve ser lida na sua parte primeiro literal e depois na sua parte espiritual, uma complementando a outra, uma dependendo da outra também, né? Então a gente vai olhando, por exemplo, a passagem, né, de Adão e Eva. Jesus é o novo Adão. Aquela árvore, nós podemos dizer que é a árvore da cruz, aonde Cristo, lá no madeiro, ele é crucificado, né? E ali o fruto que tem da árvore da vida, é o fruto da salvação. Daí as pessoas, Adão e Eva, que desejavam, né? Porque quando Adão e Eva eles cometeram um pecado, foi colocado o anjo, fala lá a leitura de Gênesis, para que eles não chegassem até a árvore da vida. Mas nós percebemos quando Jesus se encarna e ele também e depois tem sua vida pública, depois morre na cruz, nós podemos ter acesso a essa árvore da vida, ao fruto da salvação. Então, como é belo isso, né? Também Nossa Senhora como a nova Eva, a mãe dos viventes. Então nós podemos fazer toda uma leitura cristológica dos textos da Torá, né, do Gênesis, do Êxodo. Por exemplo, Moisés, que é aquele que vai libertar o povo, ele já é uma prefiguração de Cristo. Moisés ele foi salvo pelas águas, né? A mãe dele colocou ele nas águas. E nós podemos entender que Moisés foi o grande libertador, né, que Deus escolheu para o povo de Deus. Então ele é uma prefiguração de Cristo, porque ele vai para o monte orar, e Cristo vai para o monte orar sempre. Ele ensina como um grande mestre, né? E também Jesus ensina no monte como esse novo Moisés, mais excelente. Aqui não é questão de reencarnação não, viu? É questão de prefiguração. Então, quando nós olhamos para Moisés e tantos outros profetas, por exemplo, para Isaac, né, quando Abraão ia sacrificar Isaac, um homem de uma fé assim tamanha, né, que nos admira, que nos alegra, nós podemos olhar Isaac como uma prefiguração de Cristo, levando o lenho, a lenha, né, e ali representava a cruz, o madeiro. Isaac representando Jesus.
Então, ali Abraão representando o Pai eterno, né, que entrega o seu filho por amor. E depois ia ter ali o fogo, e o fogo representa o Espírito Santo. Então na cruz tinha a madeira da cruz, lá no mistério da cruz tinha o madeiro, tinha a vítima, tinha o sacerdote, tinha também, né, o Pai que oferecia, e tinha o Espírito Santo. Onde é que estava o Espírito Santo? Estava em Cristo, estava ali o mistério da Santíssima Trindade, porque o fogo de amor que ardia no coração de Cristo e todo o fogo que estava nele, né, no sentido, usa a palavra fogo, no sentido figurado, ali é a presença de uma pessoa que é o Espírito Santo. Então, no sacrifício de Isaac está ali o madeiro, está ali a vítima, está ali também presente a pessoa do Pai, está ali presente também esse fogo. Então, percebam que é uma prefiguração ali do mistério pascal da cruz, onde a Santíssima Trindade ali se mostra presente de forma muito concreta, né? No mistério pascal, no mistério da cruz. Aí depois, antes que Abraão, né, sacrifique Isaac, ele não sacrificou, ele sacrificou no coração já, né? No sentido de dar. Então aparece o cordeiro. Então nós podemos ouvir também a voz de João Batista dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ou seja, há uma profunda ligação entre o Antigo Testamento e o Novo. A gente poderia dizer que o Novo é o cumprimento do Antigo. E o Antigo é a promessa do Novo. Como isso é belo, né? Compartilhe, você que está assistindo agora essa live, para que a gente possa também anunciar a palavra de Deus com ousadia, com determinação. Bom dia para o nosso amigo Jailson. A gente precisa de fato anunciar essa palavra sem medo. Às vezes a gente fica assim, pensando, né? Mas os protestantes repetem muitos versículos bíblicos, e um pregador que repete muito o versículo bíblico, ele está pregando de forma protestante. Bem, depende. Simplesmente por isso, só porque ele repete e porque ele cita versículos, não quer dizer que ele está em estilo protestante. Porque Santo Antônio, ele sabia a Bíblia do começo ao fim. Ele falava que se rasgassem a Bíblia, se todas as Bíblias fossem queimadas, ele poderia reescrever toda a Sagrada Escritura, porque ele tinha ela decorada. E decorar quer dizer guardar no coração. Ele tinha ela guardada no coração e na sua mente, né? Então ele poderia escrever novamente a Escritura sem faltar nada, porque ele meditava todos os dias de forma profunda e a sua memória ia ficando aguçada. Por isso Santo Antônio era o grande arauto do Evangelho e o grande martelo dos hereges. E ele batia com toda força, né? Ele tanto conhecia muito os santos padres, muito a patrística, mas conhecia muito da Sagrada Escritura de forma profunda e fazia essa ligação. Então não há problema nenhum em citar muito a Sagrada Escritura. O problema é quando nós usamos só a Sagrada Escritura e somente ela e mais nada, e sem entender de uma forma católica, mas apenas entendendo da nossa forma e pronto. Isso, sem dúvida, dá um prejuízo muito grande para a catolicidade, porque o ambiente natural da Sagrada Escritura é a Igreja Católica. Então é preciso nós entendermos mais a Bíblia, porque muitas vezes os católicos vivem repetindo o que escutam dos protestantes nos programas de TV, nos programas de rádio. Quando vem um protestante, um testemunho de Jeová, um mórmon, ou qualquer pessoa citando a Bíblia e citando versículos pela metade ou distorcidos, sem ser no contexto, as pessoas acreditam. Por exemplo, né? Um protestante cita João capítulo 2, versículo 13, sobre
Jesus, né, lá no templo, que vai vir as bancas, né, e acaba com aquela algazarra que tinha no templo, eles vão entender de uma forma que beneficie eles. Quando eles vão ler João 2, versículo 1, que fala das bodas de Caná, e tem a parte onde a Virgem Maria, ela chega e fala para o Senhor que não tem mais vinho, que eles não têm mais vinho, e Jesus fala que ainda não chegou a sua hora, e fala que não, aparentemente um não, né? O que é que o protestante não entende? O protestante vai entender que Jesus foi mal criado, Jesus ali rejeitou, perdão, Jesus rejeitou a Virgem Maria, Jesus desprezou, virou as costas para ela e colocou ela no seu devido lugar. É a forma protestante de ler a Bíblia, isso. Na verdade, Jesus ali, ele conhecia profundamente o coração da mãe e a mãe conhecia profundamente o coração do filho. E ali é uma verdade teológica profunda, né? Aqui dá para dar horas de pregação. Ali mostra o quanto Jesus respeitava a Virgem Maria, o quanto ele amava, é tanto que ele se antecipa ao pedido, com o pedido da Virgem Maria. E é interessante que alguns exegetas, né? O bispo Funtoshin, por exemplo, ele fala o seguinte, que a hora não havia chegado, a hora ali de Jesus ir para a sua paixão, para a morte, é a hora da paixão, é a hora da glorificação, né? Porque a glorificação e a paixão estão inteiramente ligadas no Evangelho de São João, e não havia chegado a hora também de Nossa Senhora ser declarada de forma mais pública como essa mãe da humanidade, como aquela que vai em socorro, né? Não havia chegado essa hora exata, mas Jesus antecipa e ele mostra o grande amor que ele tem pela Virgem Maria. E Nossa Senhora também se antecipa vendo a necessidade dos noivos, ou seja, mostra que ela se antecipa vendo a necessidade da humanidade, da igreja, de cada um de nós. E interessante que Nossa Senhora ali age como a Gebirá, como a rainha, como a senhora dos escravos. E ela fala, fazei tudo o que ele vos disser. Então não é apenas um fazer tudo o que ele vos disser, simples, ela dá uma dica, não. Ela age como senhora, como rainha. Aquela que outrora disse, eis aqui a escrava do Senhor. Mas ela sabia que a sua missão era de rainha. E isso não a tornou orgulhosa, não a tornou soberba. Pelo contrário, ela é a humildade por excelência, né? É a humilde por excelência, melhor dizendo. A humildade tem um nome, e o nome, sem dúvida, a gente pode dizer que é a Virgem Maria, que é a que mais imitou aquele que é a humildade por excelência, que é Jesus Cristo. Então, Nossa Senhora ali age como rainha, porque Jesus, ele é o rei, o grande rei, e ela vai agindo. Façam tudo o que ele vos disser. De fato, ela ordena como uma senhora. E a gente pode mergulhar muito mais no texto e ler de forma católica, de forma cristã, não de forma protestante, e colocando Jesus como um mal criado, como alguém que usou Nossa Senhora só como uma barriga de aluguel e naquela hora desprezou ela. Não. Não é assim que nós lemos esse texto. Se lê o texto de João 19:25, né? Como é que um protestante lê? Junto aos pés da cruz estava ali as mulheres, estava ali João, estava ali Nossa Senhora. E quando ele fala, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho, muitos protestantes, não todos, né? Mas os pentecostais, né? Pentecostais falam, não, ali Jesus estava dizendo que ele não tinha mais nada a ver com Maria, que João cuidasse dela, que ele não tinha nada a ver mais com ela. Olha que interpretação pobre, que interpretação fraca. Nunca foi interpretada assim ao longo da história da igreja. Aí no século XIX, os protestantes começam a interpretar dessa forma. Porque nem os reformadores, ou deformadores, melhor dizendo, né? Lutero, Calvino, interpretava desse jeito. Ou seja, há uma loucura na interpretação hoje dos protestantes, de textos que falam da Virgem Maria, de textos que apontam
e falam também sobre os santos, sobre o mistério da igreja. Quando a gente fala em Mateus 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, aí eles começam a interpretar de qualquer jeito. Dizer, não, a pedra não era Pedro, era aí começa a inventar um monte de coisa para poder tirar a autoridade da igreja. Quando a gente cita Mateus 18, que fala também sobre a autoridade da igreja, eles vão querer manipular. Quando cita Lucas 10, 16, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, e eles começam, né, a tutibiar e inventar coisa. 1 Timóteo 3,15, que fala que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Quando nós olhamos para 1 Coríntios 12, 13, 14, também o 15, que fala lá também de todo o mistério do corpo de Cristo, dos dons relacionados ao corpo de Cristo, eles começam a manipular. Ou seja, tem uma visão totalmente errada do que é a igreja. Tudo por conta de uma sola escritura. Então, nós precisamos também de subsídios para ler as escrituras. Como, Oséias? É preciso um livro bom. O Scott Hahn é um grande autor, né? Tem os cadernos bíblicos que você pode estar estudando. Existe também a Bíblia Peregrina, que o rodapé é fantástico. Você pode também adquirir a Bíblia Peregrina, a Bíblia Jerusalém. Tem a Bíblia Navarra, essa é fantástica. Na tradução brasileira tem todo o Novo Testamento traduzido, e o rodapé é o comentário dos santos, é o comentário dos textos do magistério. Então, a Bíblia Navarra são 3 volumes, né? Os Evangelhos, as cartas paulinas e as outras cartas do Apocalipse, toda comentada, né? O rodapé comentado pelos santos, comentado pelos textos magisteriais. Então, é muito bom mesmo, né? E também por São José Maria Escrivá. Então, é uma riqueza a Bíblia Navarra. Então, eu dou essa dica para você que quer conhecer melhor as Escrituras, que compre Bíblias de estudo profundas, como a Peregrino, que para fazer uma Lexio Divina, uma leitura orante, é ótima, né? Então, por enquanto fica esse nosso bate-papo sobre a Bíblia. Eu vou fazer outras lives falando mais sobre as Escrituras. Lembro novamente o que eu falei no início. Leia as Escrituras em casa sozinho, sempre isolado, sem nunca ir à igreja e sem procurar a explicação do que a igreja ensina. Você vai ficar orgulhoso ou então louco, mas santo não vai ficar, de forma nenhuma. Claro que nós podemos orar com a Bíblia em casa, estudá-la, podemos sim, sozinhos. Mas isso não pode ser a nossa vida toda, sem a igreja, sem procurar o que a igreja nos instrui acerca daquele texto. E na dúvida, você deve saber o que a igreja ensina sobre esse texto. E não achar, olha, eu entendi, agora isso. Claro que você pode ter iluminações, mas essas iluminações não podem ser contra o que a igreja ensinou. Não é porque a igreja é cruel, é porque a igreja é mãe e mestra. Mãe e mestra da fé. Surgiram tantas heresias, por exemplo, os cátaros, né? Eles achavam que toda matéria é algo ruim. Então eles tinham raiva da Eucaristia, eles tinham raiva das mães que engravidavam, de tudo que era material, da comida, e até negavam a ressurreição de Cristo, os cátaros. Tudo por uma má interpretação da Bíblia. Então é preciso a gente ter cuidado com essas más interpretações. Deus abençoe, possamos ler, meditar e nos alimentar da palavra de Deus.